Eu aqui de novo. Hoje eu decidi vir falar sobre autoconfiança, também sobre autossabotagem. E são opostos, mas são muito presentes em vários momentos. Então, tem várias vezes em que a gente pode se sentir entre eles dois, sabe? Todas as formas, na verdade, né, de autoconhecimento elas te levam automaticamente para um lugar que você se percebe, né? Você olha para a sua autoconfiança, você começa a avaliar como é a sua autoconfiança hoje e o quanto você sustenta isso, vamos dizer assim, o quanto você se enxerga realmente seguro, confiante, o quanto você se mostra também confiante, seguro, próspero, enfim, e você começa a, muitas vezes, pelo menos falando da minha experiência, eu me via percebendo que eu tinha perdido isso, sabe? Assim, eu já tinha me imaginado e me visto, né, antes, já tinha olhado para trás e falado, eu já fui mais autoconfiante. No passado eu já me senti mais autoconfiante, eu já me senti mais preparada, enfim, já fui mais destemida e até falei sobre isso uma vez na minha sessão de terapia e a minha psicóloga me disse o seguinte, que quando a gente é mais novo, realmente a gente tende a naturalmente ser um pouco mais destemido, né? Não ter tantos medos do desconhecido, se jogar um pouco mais e por várias questões, né? Cada um vai ter suas questões, seus motivos, mas que isso já é algo natural de quando a gente é mais novo e que, de repente, com o tempo e a maturidade, a gente realmente vai perdendo um pouco isso. Eu entendo também que não significa não ser mais impulsivo, quer dizer que você perca um pouco da sua autoconfiança. Eu acho que as duas coisas elas não andam alinhadas, né? Elas não andam juntas. Uma coisa é você se sentir autoconfiante, então você se sentir poderoso mesmo, você acreditar em si mesmo e acreditar no que você pode construir para você e o quão próspero você pode ser e os desafios que você pode enfrentar. E outra coisa é você ser impulsivo e daí o destemido, porque você vai e se joga sem pensar muito, sem ponderar muito. Eu entendo que são duas coisas diferentes, entendo também que a maturidade realmente traz isso. A gente põe os pés um pouco mais no chão e a gente começa a tomar decisões com mais cautela, ponderando mais, porque a gente tem outras questões, né? A vida geralmente muda, tem outras coisas que a gente começa a precisar ponderar na hora de tomar alguma decisão, de mudar alguma coisa e deixa de ser tão impulsivo em algumas coisas. Mas no meu processo, pelo menos, eu me percebi, né, como eu falei, menos autoconfiante. E aí eu também percebi que isso afetava várias áreas da minha vida, acho que tanto o trabalho quanto o pessoal e amoroso. E aí, quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, quando eu voltei para terapia e comecei a me alinhar com o tarô e outras práticas que eu comecei a fazer para me autoconhecer, eu também comecei a retomar esse poder pessoal. E isso só foi possível a partir de algumas reflexões, alguns pensamentos e também alguns exercícios, vamos dizer assim. Eu lembro de bem no começo, bem nas primeiras sessões, assim, eu ter tido essa conversa com a minha psicóloga e aí ela ter me falado assim, olha, você não está enxergando os seus pontos bons, seus pontos positivos. Você está com um olhar de si mesma, talvez um pouco pessimista ou de escassez, assim. Você está olhando para aquilo que de repente você não é bom, para aquilo que você não tem, aquilo que você não sabe, e colocando muito peso nisso, enquanto você não está trazendo nada do que você é boa e do que você tem, né? Não está colocando um peso no que nas suas fortalezas. E aí eu lembro que ela me pediu, inclusive, para fazer uma lista com todas
tudo que eu via de positivo em mim. Posso chamar de qualidades, mas acho que vai além disso, né? Vai além de falar, olha, eu sou organizada, eu sou responsável, vai além disso. Acho que foi também no sentido de isso é legal em mim, isso eu gosto, isso é algo que eu defendo pro mundo, sabe? Que eu vendo pro mundo, que seja. E eu lembro de ter feito isso. E além disso também, eu perguntei para algumas pessoas, para alguns amigos principalmente, pedi para eles me dizerem, de repente, 3 qualidades minhas, 3 coisas que eles admiravam em mim, enfim. E depois eu bati tanto o que eu recebi dessas pessoas, quanto o que eu tinha escrito de mim mesma. Foi um pouco chocante ver o quão algumas coisas do que as pessoas disseram eu não enxergava em mim mesmo. Eu encontrei coisas que eu enxergava, então isso foi legal, porque eu consegui fazer essa lista com coisas que eram legais, mas eu me surpreendi com o que as pessoas disseram por eu não ver algumas dessas coisas. E principalmente quando mais de uma pessoa falou uma mesma qualidade, uma mesma coisa que eu não via em mim. E isso foi tão simples, assim, foi tão simples quanto isso de fazer. Eu literalmente sentei um momento ali, sozinha, escrevi uma lista, mandei mensagem para alguns amigos que eu tenho de confiança, fiz essas perguntas e quando recebi as respostas eu confrontei. Foi isso, assim. É um exercício muito simples, mas que me deu uma visão muito diferente de quem eu sou, de quem eu estava sendo naquele momento. Eu acredito que, principalmente, o principal que me chocou foram as pessoas falarem, por exemplo, que eu sou uma pessoa confiante, que eu passo confiança, que elas me veem uma pessoa como é que elas falaram, assim, acho que algumas disseram no sentido de que eu me banco, que eu banco as minhas decisões, que eu banco quem eu sou, que eu banco a minha personalidade, as minhas fraquezas, tudo. E, naquele momento que eu escrevi a lista, eu tava me sentindo completamente o oposto, completamente insegura e sem enxergar valor até em algumas coisas em mim, sabe? Então, eu fiz esse confronto de como que eu consigo demonstrar para o outro, passar a mensagem para o outro de tanta segurança, tanta confiança e dentro de mim e a minha visão para mim mesma ser o completo oposto. E é aí que entra a autossabotagem, que eu falei que são opostos, mas estão conectados. Porque essa visão um pouco pessimista, um pouco baixa de si mesmo, vem muitas vezes desse processo de autossabotagem. E não estou dizendo que é uma coisa que conscientemente eu escolhi, que eu faço e tenho consciência quando eu faço. Não é. Porque acredito que se fosse completamente consciente, eu conseguiria podar e não ter isso em momento nenhum mais. Então eu passaria a não me auto-sabotar tanto. Mas é algo muito presente em mim, né? Eu não me enxergava assim. E até hoje, tá? Eu tenho dificuldade em alguns momentos de me enxergar assim também. Porque eu me sinto. Eu posso estar me sentindo muitas vezes como um impostor, essa nuance, que eu também já ouvi falar muito sobre isso, né? Sobre a tal da síndrome do impostor e tal. Isso é um ponto. Então, realmente, muitas vezes eu posso me enxergar como alguém que, nossa, eu tô me mostrando para o mundo com uma máscara que eu, na verdade, não sou. E esse é um pensamento muito equivocado, porque ninguém consegue sustentar uma máscara por tanto tempo e nem para tantas pessoas diferentes, então é impossível que fosse isso. E também uma outra forma de ver isso é, de fato, você focar demais, então se auto-sabotar focando demais naquilo que você não é bom, dando um peso muito grande para aquilo que você não é bom, sendo muito crítico contigo.
Enquanto você tem, de repente, várias qualidades e tem várias coisas que você está dividindo com as pessoas e que as pessoas admiram em você, que você mesmo não dá aquela importância necessária. Eu ouvi também nesses relatos de alguns amigos sobre eu ser empática, então, no sentido de que eu consigo, de repente, fazer bem para as pessoas e que eu tô pronta para ajudar e pronta para ouvir, e que isso é bacana, que elas se sentem confortáveis comigo, elas confiam em mim para dividir as coisas. E eu não tava dando, nunca dei talvez tanta importância para isso. Na verdade, eu olhava até para o lado que pode ser negativo disso, que é quando você acaba absorvendo demais as energias dos outros, absorvendo demais os problemas dos outros e querendo você mesmo resolver esses problemas. Existe, claro, esse lado negativo, e eu realmente lido com ele também, mas é uma fortaleza ser assim, sabe? Não é o caso de eu imaginar e pensar que eu tô fazendo tudo errado e isso só me prejudica e querer podar isso em mim, algo que é tão intrínseco meu e, e não dar o devido valor a isso, porque, por exemplo, hoje eu já olho para isso com um olhar diferente, eu olho para isso com um olhar de que é necessário, a gente precisa de mais pessoas assim, inclusive, porque hoje em dia as pessoas se preocupam muito consigo mesmas, são muito autocentradas, muito narcisistas, sabe? Tudo para si e nada para os outros. E então ser assim, ser naturalmente alguém que está disposto a se doar, a dividir com os outros e que faz isso espontaneamente, como eu sei que é o meu caso, é bacana e é algo que sim, eu vou valorizar, e eu vou falar e eu vou reconhecer. Muita gente pode pensar, até por eu falar dessa forma e me ouvir falar e dizer que essa autoconfiança passa arrogância, passa prepotência, que é muito comum a gente ouvir, principalmente quando é uma mulher se colocando nesse lugar de domínio de si mesma. Mas eu já não encaro mais assim, e aí esse é um pensamento que já não entra mais na minha cabeça. Já entrou por muito tempo, tá? Eu já tive sim, eu já recebi sim esse tipo de julgamento, esse tipo de. Já me colocaram nesse lugar alguma vez, e eu aceitei esse lugar, e eu realmente me puni e me critiquei por, nossa, eu acho que eu sou arrogante, eu acho que eu demonstro arrogância. E aí eu me escondi, e aí eu, como eu falei no vídeo anterior, me confortei com esse lugar de invisível e de comodida, e foi confortável para muita gente por muito tempo. E para mim foi confortável por um tempo também, até não ser mais. E agora eu tô muito mais confortável em assumir para mim mesma que sim, eu sou autoconfiante, eu tenho momentos que eu não sou, tenho momentos de baixa em que eu me auto-saboto, como eu falei. Então, hoje, eu me sinto muito mais confortável. E é isso que eu falei do poder pessoal. Eu me sinto mais confortável em ter assumido esse poder pessoal, sabe? Em olhar para isso como uma fortaleza. Como ela realmente é. É você também reconhecer o que é uma fortaleza. Eu acho que deixa de ser arrogância, deixa de ser prepotência, se você simplesmente reconhecer que isso é uma fortaleza sua, isso é bom e você utiliza disso como sua potência, então você passa a fazer, né, aquilo que você pode fazer até para ajudar, que nem no meu caso, se é uma potência minha o fato de eu ser mais empática e que as pessoas confiam em mim para se abrirem comigo, então eu vou ser alguém mais aberto, eu vou ser alguém que vai estar disposto a ajudar as pessoas. Usando a minha potência ao meu favor e para o bem, né? E seria arrogante e prepotente se eu usasse isso só para interesse próprio ou só falasse, externalizasse isso para todo mundo e sei lá, sabe? Tipo, super egocentrada e nossa, eu sou maravilhosa e tal. Não é essa a ideia, tá? A ideia principal
é você reconhecer e você saber essas suas fortalezas e você olhar para elas com carinho, para que justamente nos momentos em que vem a autossabotagem, pensamentos autossabotadores, você consiga lidar com eles de uma forma diferente, porque você tem contrapontos a fazer em relação a eles. E também tem o ponto de você se enxergar da forma que os outros te enxergam. Eu ouvi isso uma vez, eu acho que deve ter sido alguma série ou algum filme, algo bem bonitinho, fofinho, romântico, não lembro qual foi. Mas eu lembro que algum personagem, então, enfim, o cara fala pra menina assim: Nossa, é uma pena que você não se veja como o mundo todo te vê. E, cara, aquilo ali pareceu muito bobo na hora, mas fez tanto sentido pra mim, pegou tão, tão certeiro nisso tudo, porque é isso. Você perde muito se você não se enxergar da forma que você realmente é, e você perde ainda mais se você não mostrar para o mundo a forma como você realmente é. As pessoas à sua volta perdem com isso e você perde com isso. E é tão gostoso realmente esse lugar de você saber e se reconhecer, reconhecer suas fortalezas e até mesmo olhar com carinho para suas fraquezas, você se entender 100% e se confortar com isso, sabe? De, poxa, eu realmente não sou muito boa nisso aqui. Mas olha a quantidade de coisas que eu sou legal, que eu sou boa, olha a quantidade de coisas que são bacanas. Eu me vejo como um mulherão e é isso que importa. E até falando sobre isso, como eu disse, o tarô me ajudou muito nesse processo de autoconhecimento também, tem me ajudado, né? E um tempo depois que eu comecei a me reconhecer assim, como alguém, me olhar, né, de uma forma mais carinhosa e com mais potência e olhar para as minhas fortalezas, eu me encontrei num certo momento num arquétipo, num arcano do tarô, que é a Imperatriz. Em tudo que ela representa no tarô, que basicamente é fertilidade, é criatividade, é prosperidade, é expansão. A Imperatriz no tarô, ela representa a união das quatro rainhas: Rainha de Paus, Rainha de Ouros, Rainha de Copas e Rainha de Espadas. As quatro rainhas juntas, que já são rainhas, já tem toda a sua potência, as quatro, então, os quatro elementos reunidos num único arquétipo, que seria a Imperatriz Arcana Maior. E eu até trouxe aqui uma cartinha de um dos tarôs que eu tenho, que eu acho tão linda. Deixa eu tentar mostrar aqui. Olha como ela é linda, assim. Essa carta eu acho que ela descreve muito bem isso, tudo que eu falei que o arquétipo significa. Ela, inclusive, nas cartas do tarô, geralmente ela está grávida. Ela está gestando algo. E aí, não necessariamente, literalmente, fertilidade no sentido de gravidez, mas pode ser fértil e abundante em trabalho. Pode ser representado um novo projeto, algo bastante próspero. Mas vocês estão vendo que, tipo, você olha para ela e ela esbanja essa aura confiante, mas ao mesmo tempo acolhedora. Ela me parece alguém, inclusive ela até é interpretada mesmo como mãe, né, no tarô. Ela me parece alguém que é muito confiável e muito acolhedora e que ao mesmo tempo é muito expansiva e criativa. E aí eu lembro de quando eu comecei a me conectar com esse arquétipo, foi no sentido de eu gostaria de me ver assim. Eu gostaria de ser assim. E quais são as potências que eu tenho que me fazem ser assim? E hoje, sempre que aparece a Imperatriz em qualquer leitura que eu faça, ou leituras que eu veja no YouTube, na internet, eu sempre me sinto representada. Eu sempre olho e falo, sou eu. E, de novo, não é a prepotência e a arrogância disso, não. É muito mais de saber nesse lugar, entendeu? Do tipo, sim, eu sou abundante, eu sei o que eu quero, eu vou atrás, eu tenho essas qualidades, e eu sou uma pessoa que divido com os outros, porque a Imperatriz é fértil e ela é mãe, ela divide com os outros, ela é alguém acolhedor, como eu falei. E eu me sinto muito nela mesmo. E a gente também tem o arcano, né, o masculino disso tudo, que reúne os quatro reis também, no mesmo sentido, que é o imperador.
E até falando um pouco sobre Yin e Yang, né? As forças Yin mais femininas e Yang mais masculinas seriam isso: Imperatriz Yin, o Imperador Yang. E às vezes eu também me sinto imperador, né? Eu às vezes me sinto um pouco mais, que o Yang seria a força um pouco mais estratégica e um pouco mais forte, mais decidido, determinado, é alguém que impõe as suas vontades, vamos dizer assim. Tem um lado sombra disso, mas o lado luz é fazer isso com autoridade, né? Então seria de repente de saber se colocar, saber aceitar aquilo que realmente é bom para você somente, você saber colocar no outro limites saudáveis, saber que você coloca no outro e dá permissão para o outro dele te tratar da maneira como você permite. Então você saber se colocar nesse ponto quando algo talvez não tá legal, de falar, olha, não tá legal, eu não aceito isso, e se colocar, dar seu devido valor. E eu trouxe a carta dele também, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Aí a luz, ela atrapalha um pouquinho aqui. Não sei se tá focando nela. Mas é isso, assim. Esse arquétipo, tá vendo que ele já é um homem, tal, e ele tem todo um mapa ali, então é alguém que é estratégico e que sabe o que quer e que toma decisões assertivas. E ele tem esse jeitão meio serião, assim, meio, olha, não tô muito pra brincadeira, algo do tipo. E às vezes eu encaro esse arquétipo mesmo, até porque também falando sobre Yin e Yang, né, e tudo que eu tenho aprendido sobre, se fala muito que todos nós temos dentro de nós as duas forças, tanto Yin quanto Yang, o feminino e o masculino. Então a gente só tem mais de um menos de outro, muitas vezes. E eu acho que eu sempre tive muito do Yin, mas eu também tenho muito mais do Yang. Eu tenho até signos no meu mapa, né, que são de fogo, leão, Áries, que inclusive Áries é o regente dessa carta, né, do imperador. E eu sempre tive mais isso, sempre fui alguém muito determinado e até um pouco cabeça dura em algumas coisas, e sempre fui muito mais Yang, eu acho, do que muito independente e tal. Mas, de uns tempos pra cá, com esse autoconhecimento todo também, passei a perceber e a ver, enxergar o meu lado Yin, como eu disse, as potências dele, e me senti assim, imperatriz mesmo, assim, do tipo, eu não sou só tão imperador e tão cabeça dura e tão estratégico. Eu tenho o meu lado Yin também aqui, imperatriz, que é mais acolhedor e mais amoroso e fofinha e emocionada, como eu já brinquei. Então, sim, vi várias fortalezas e também, como eu já falei em outros vídeos, vi o que não era legal e comecei a tentar trabalhar nisso que não era legal. Bom, e acho que o principal que eu queria trazer para esse vídeo é essa reflexão de você se perceber se você também não tem feito isso que eu fazia no passado, de ser crítico demais consigo e olhar demais para o que não tá legal e esquecer do que é bom em você e das suas fortalezas. E se eu puder dar um conselho, seria fazer esse mesmo exercício, mesmo que mentalmente, tá? Mas fazer esse mesmo exercício que eu fiz de listar as suas qualidades, as suas fortalezas. E se você puder e se sentir confiante, confortável com pessoas também, fazer isso de pedir para que elas falem da visão delas, coisas que elas acham legais e admiram em você. Para você recobrar esse poder pessoal, que é tão maravilhoso tê-lo, de verdade. E como eu falei, não é que eu não me auto-sabote mais hoje em dia, às vezes vem sim pensamentos auto-sabotadores, mas por eu ter recobrado esse poder pessoal, tanta coisa na minha vida mudou para melhor e tem mudado. E inclusive isso tem me ajudado demais com a lei da atração, que eu estou estudando um pouco mais sobre isso, talvez eu traga isso em algum outro vídeo para explicar melhor, mas é você se perceber atraindo tanta coisa legal, tanta coisa boa. E não tô dizendo que não tenha acontecido percalços e não tenha acontecido
coisas que me deixem para baixo e não, porque a vida não é isso, não é só felicidade e alegria e tamo todo mundo bem. Mas ainda assim, tem acontecido tanta coisa legal. Eu tenho tido tanta oportunidade bacana, eu tenho conhecido e me conectado com pessoas tão bacanas, eu tenho sentido assim uma energia fluir quando eu tô com algumas pessoas que assim é surreal, não tem como eu explicar. Talvez quem aí estiver me assistindo e seja desse lado um pouco mais bruxinha, espiritualizado, vai entender o que eu quero dizer. Mas é isso, assim, é tudo começou a mudar depois que eu recobrei esse poder pessoal. E hoje é muito gostoso quando eu olho para algumas pessoas. Eu tenho, inclusive, algumas amigas, e uma delas, inclusive, que a gente se encontra hoje em dia, ou a gente se fala mesmo assim, mas principalmente quando a gente se encontra e a gente troca uma energia tão surreal e a gente fala, inclusive, que somos luz umas para as outras. Porque nem todo mundo tá na luz todos os dias, como eu falei, tem os dias de sombra, mas você ter pessoas à sua volta que emanam luz, que emanam positividade, que emanam vibração alta, e você se elevar com elas também, você trocar essa energia com elas também, porque você cobrou, como eu falei, seu poder pessoal e você tá nessa energia alta, é tão gostoso, tão bom. Muito, muito bom mesmo. E aí você se percebe vendo que várias coisas começam a dar certo, o que é melhor ainda, né? Porque naturalmente as coisas começam a dar certo também. E até o que não dá certo começa a não te sabotar tanto, né? Você começa a não se sabotar tanto e não deixar que a negatividade tome conta 100% de você. Isso é muito precioso, de verdade. Então, eu encorajo a todo mundo fazer isso e recobrar o seu poder pessoal e se sentir em um desses arquétipos ou nos dois que seja, se ver assim, sou imperador, sou imperatriz da minha vida, sou abundante, sou próspera e sou determinada e consigo o que eu quero, enfim. Você usar também o poder do pensamento e da palavra para isso e de você perceber essas mesmas mudanças, esses mesmos presentes que eu tenho percebido do universo, sabe? Também espero que eu possa realmente dividir um pouco dessa minha luz com todo mundo. Todo mundo que quiser trocar também comigo, eu tô aqui, eu tô num momento tão. Tô sentindo tanto prazer nessas trocas que eu tenho até investido mais nas relações, eu tenho me mantido mais presente, tenho procurado mais as pessoas e eu tenho feito isso para pessoas com as quais eu sinto essa troca, tá? Então, se você é uma delas, eu sinto essa troca energética, né? Não é à toa que eu insisto e continuo reforçando o nosso contato, a nossa amizade, é porque eu sinto isso. E sinto também que juntos a gente pode emanar ainda mais luz por aí, né? Vamos encher esse mundão de luz, de prosperidade, de sol, de positividade, principalmente, porque, como eu falei, estamos precisando muito de gente assim, muito mais do que a gente tem hoje. Bom, e é isso. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada. Deixa seu like se você gostou. Compartilha com as pessoas que você acredita que precisam ouvir isso ou que você quiser trazer para essa conversa. Se inscreve aqui no canal, por favor, me ajuda muito. E você continua sabendo quando eu posto os vídeos aqui, acompanhando o canal. E eu espero que eu tenha sido contribuição de alguma forma aqui para alguém também. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus.